Olá, meu nome é Alexander Pena e eu vou explicar as regras do Locomotiva. Essa é uma segunda versão das regras, ainda está passível de mudanças, mas aqui vai dar para ter uma ideia, principalmente do que esperar do jogo, do feeling, mesmo com mudanças futuras. O Locomotiva, ele é um jogo que se passa no estado de São Paulo, e é sobre a expansão da malha ferroviária no estado de São Paulo, tá certo? Os jogadores, eles vão ser investidores que podem ter empresas, né, e controlar essas empresas. E o objetivo é fazer a maior quantidade de dinheiro possível. Ele é extremamente baseado no sistema 18x, com algumas mudanças, as que visam diminuir o tempo de jogo, deixar ele um pouquinho mais simples e também diminuir o custo de produção. E isso vai ser possível ver durante a explicação do jogo. Bom, mas aqui temos, esse é o tabuleiro principal do Locomotiva, né? O setup dele é bem simples, vem o tabuleiro de jogo, fazer o setup das empresas. As empresas elas vêm com essa calculadora, no caso, só para facilitar o jogo online, né? Mas vem com 5 cartas de títulos da empresa, vem com os tokens iniciais nos lugares deles, ok? Vem com 2 tokens extras que estão aqui, que são para marcação no tabuleiro. Então, todas as empresas são setadas, em todas as partidas se utiliza todas as 8 empresas e elas têm pequenas diferenças. Além disso, o jogo ele tem as cartas de trem. O número de trem muda de acordo com o número de jogadores. Nesse caso, o trem já está setado uma partida de 5 jogadores. O setup é bem tranquilo. E o que muda mais entre cada partida é que você vai ter bônus de fase 1, 2, de fase 2, 3 e 4. Os bônus de fase 2, 3 e 4 são 2 de fase 2, 1 de fase 3 e 1 de fase 4. Para cada partida você pode escolher aleatório ou decidir quais você quer. E eles vão modificar um pouquinho métodos de como você pode fazer dinheiro usando as companhias de trem. É uma mecânica diferenciada aí sobre como normalmente funciona os bônus, né, em 18x, que normalmente eles são fixos para cada jogo. Mas essa aleatoriedade vem no setup, né? Não, durante o jogo a aleatoriedade é bem baixa, para dizer praticamente nula. Cada jogador vai pegar o seu tabuleiro. E uma coisa que diferencia, que vai dar para ver bem aqui, é que ele tem espaços para escrever, né? É porque tudo nesse jogo é feito para ser escrito, que dá para você utilizar a canetinha nele. Aqui no caso a gente tem o tabuleiro pessoal, onde a pessoa vai poder colocar o nome dela, onde ela vai poder mudar o quanto de dinheiro ela tem. E aqui você tem as ações executivas, que eu vou explicar no futuro. Mesma coisa vale para as empresas, que você tem o nome da empresa aqui em cima e o tesouro dela, que dá para escrever. E a mesma coisa vale também para o tabuleiro. O tabuleiro vai ser possível desenhar e escrever nele, eliminando qualquer necessidade de utilizar tiles para representar os trilhos dos trens. Beleza? Bom, cada um recebe 100 de dinheiro no setup. E a gente vai utilizar aqui as empresas, companhias privadas, tá? As companhias privadas são 10 e durante todo o jogo começa com um draft dessas 10 companhias. Da seguinte forma: 5 companhias são reveladas e a partir daí o primeiro jogador, né, decidido aleatoriamente, ele vai ter o direito de comprar uma dessas companhias pelo valor que está escrito. Então, por exemplo, ele pode comprar a Estrada de Ferro Araraquara com 25, né, de dinheiro dos 100 que ele começa. Nisso ele adquire a companhia. Se a companhia tiver qualquer função que aconteça na hora, ele executa. Se não, só segue para o próximo jogador. Quando ele comprar, revela um novo, sempre com 5 à mostra. Eventualmente, todos os jogadores vão ter ido uma vez, tá certo? E aí, a gente faz um draft voltando. Então, primeiro no sentido horário, acabou aqui em mim. Aí agora eu vou de novo e vai em sentido anti-horário. Na primeira ida, né, no sentido horário, todo mundo é obrigado a comprar um. Na volta, você pode decidir entre comprar um ou não. E aí fica a cargo de cada jogador decidir se vai querer uma segunda companhia privada ou não. As companhias privadas, elas têm um nome, que é temático, segundo a história das linhas de trem de São Paulo. Ela tem um valor, que é o quanto ele deve pagar. Isso também vai definir o quanto que as empresas podem, por quantas empresas podem comprar essas companhias. E ela vai ter uma renda, que ele vai ganhar no início de cada fase rodada de compra. E o jogo ele vai variar entre rodadas de compra e rodadas de operação.
Então, isso é extremamente importante. E aí, cada jogador vai ter pelo menos uma companhia no jogo e vai ter o poder da companhia para ser utilizado pelas suas empresas ou por si mesmo. Beleza? Ao fim do draft, que é a primeira parte do jogo, a gente vai começar um ciclo de rodadas de compra e rodadas de operação. Essas rodadas, né, elas vão variando entre elas até que o jogo atinja uma das suas condições de finalização, né, de fim de jogo, onde o jogo ele sempre vai terminar na rodada de operação, tá certo? A última rodada de operação vai acontecer e o jogo termina e se verifica quem tem mais dinheiro. Mas vamos voltar aqui. Rodada de compra. A rodada de compra ela se inicia da primeira vez pelo jogador que tem menos dinheiro. E assim vai em sentido horário. Das próximas rodadas, sempre que um jogador resolver passar, o token de prioridade vai para o jogador à esquerda dele, que vai ser o primeiro jogador na próxima rodada. Então quem resolve passar vira automaticamente o último na próxima rodada de compra. Quais são as ações que um jogador pode fazer durante uma rodada de compra? Ele pode fazer as ações de investidor dele, onde ele pode comprar um título e ou vender um título. O que é um título? Aqui no Locomotiva, eu chamo de título que normalmente os jogos chamam de ação. Por quê? É mais para evitar confusão com ação de jogador e ação de empresa, né? Então aqui eu vou tentar, né, sempre chamar como título. Então, comprar um título, o jogador ele pode comprar o título de uma empresa. Se ele comprar um título de uma empresa que não está aberta, isso quer dizer que não tem ninguém, nunca comprou um título dessa empresa e ninguém possui um título dessa empresa, ele vai comprar a ação, né, o título de CEO. Quando ele compra o título de CEO, ele ganha a empresa inteira e ele abre uma empresa. Ao abrir uma empresa, ele vai definir algumas coisinhas. A primeira coisa, ele vai definir o valor de mercado dessa empresa, que é o quanto vale cada título. Ele vai definir o valor do título aqui em cima, no valor atual de mercado. Quais são os valores que a empresa pode ter pelo seu título? Ela pode ter de 12 a 32, que é o preço de oferta inicial, né, o famoso IPO. Em fases futuras, que fase 3 e fase 4, novos valores de IPO são abertos para as empresas começarem com um pouco mais de dinheiro, que pode ser necessário. Mas no começo é de 12 a 32. Se ele definir que a empresa, por exemplo, tem um valor de mercado de 25, isso quer dizer que aquela empresa, né, os títulos daquela empresa custam 25 de dinheiro. Então ele vai pagar 25 do seu próprio dinheiro e esse dinheiro pago vai para a empresa. Esse é um jogo de capitalização parcial, né? A capitalização ela vai acontecendo conforme são comprados novos títulos. Aqui, por algum motivo, está com 7, mas são só 5 títulos. Então, para cada título novo comprado, né, título que esteja nas mãos da empresa, a empresa ganha aquele valor para o seu tesouro. Tranquilo? Então, definiu o título, ela vai definir também onde começa o jogo. Neste jogo, não seguindo o exemplo da maioria dos 8x, mas ainda com precedente em outros 8x, como por exemplo 1817, empresas não têm uma capital fixa. Até por isso as empresas também não têm nome. Você pode dar o nome que você quiser no jogo, que é só escrever. Você vai decidir uma estação grande, né, para a sua empresa começar. Estação grande são essas bolinhas azuis maiores. No mapa, é considerado estação tudo que tem uma borda azul em volta. E aí estações pequenas tem uma bolinha pequenininha, estação grande tem uma bolinha grande ou mais de uma bolinha grande. Ele pode começar em quase qualquer estação grande do mapa, tirando o espaço TSA, que é reservado para uma daquelas companhias privadas. Então, por exemplo, eu poderia decidir começar na Grande São Paulo, sem nenhum problema. Feito isso, agora ele tem uma empresa aberta e ele vai poder começar a agir pela empresa, já que ele é o CEO. Se o jogador resolver comprar um título, por exemplo, este jogador resolve comprar o título de uma empresa que já está aberta, ele paga o valor de mercado, 25, e compra aquele título. E a empresa recebe aquele valor, se o título tiver na empresa. Por quê? Outra ação que um jogador pode fazer é vender um título. Se ele escolher vender um título, ele simplesmente vende aquele título que ele tem. Esse título vai para títulos livres. E ele ganha dinheiro igual ao valor atual de mercado. Isso aqui não vai para a direita ou para a esquerda.
com vendas e compras. Isso é importante. E aí, isso é interessante também, porque se um jogador comprar de títulos livres, a empresa não recebe o dinheiro por aquele título comprado. Ninguém recebe. Esse jogo ele não tem um banco fixo, que nem outros 2xx. O dinheiro ele não vai para ninguém. E a pessoa recebe aquele título normalmente, vai render os frutos do que a empresa gerar, igual qualquer outro título, sem nenhum problema. Se ao comprar um título de uma empresa, o jogador passar a ser o acionista majoritário, ele vai ganhar o título de CEO, vai trocar o título de CEO, o título normal dele com o título de CEO da outra pessoa, que não é mais o acionista majoritário, e vai passar a controlar aquela empresa. Se em qualquer momento o jogador vende títulos, né, ele pode vender um por vez, no caso, então se ele tivesse aqui o de CEO, e ele vendesse o título de CEO dele, ele não vende o título de CEO, ele só vai trocar, e a pessoa que tinha os títulos passa a ser o acionista majoritário e ganha a empresa, né, o que é chamado de dump. Se múltiplas pessoas tiverem o mesmo número de títulos, sempre vai em sentido horário. Então a próxima pessoa que poderia jogar, né, na fase na rodada de compras, ela que vai receber a empresa. O título de CEO, né, se for o único que tiver no mercado, ele não pode ser vendido, e o máximo de títulos em títulos livres de uma mesma empresa é 3, que também é o máximo de títulos de uma mesma empresa que um jogador pode ter. Ele não pode ter mais do que 3, que é igual a 60% da empresa. Então, tranquilo, até aqui bem similar, né? A maior diferença é que você só pode vender e comprar uma ação. Você não pode vender múltiplas ações normalmente. Quando você ganha uma empresa, ou porque você comprou o primeiro título dela, ou porque alguém jogou a empresa em você, você vai ganhar uma ação executiva. Há um máximo de 3 ações executivas por jogo. A ação executiva é uma coisa que você pode utilizar uma vez no seu turno, né? Quando você ganha, você faz um risco nela para marcar que você ganhou ela. Isso aqui, calma só um segundo, isso não está lock. Opa, pronto. Quando você faz um risco nela para definir que você ganhou ela. Quando você utilizar, você faz um outro risco marcando um xizinho, dizendo que você não pode mais usá-la, mas utilizando. O que é uma ação executiva? Na ação executiva, você pode fazer uso de qualquer uma das ações que você pode fazer na fase de compra de novo. Então, com ela, você pode comprar um segundo título, por exemplo, ou vender um segundo título se você quiser muito. Sempre que você vende um título para um mercado de uma empresa, você marca aqui. Então, por exemplo, se eu vendesse um título da Quadrado Laranja, eu marcaria que eu vendi um título da Quadrado Laranja. Isso quer dizer que durante aquela rodada de compra, eu não posso comprar um título da Quadrado Laranja. Eu não posso vender um título de uma empresa e comprar esse título, um título dessa mesma empresa na mesma rodada de compra. Eu vou ter que esperar a próxima para que seja possível isso acontecer. Uma coisa que pode acontecer também durante a compra e venda de títulos é todos os títulos de uma empresa estar na mão de investidores, que são jogadores. Se isso acontecer, a empresa ela imediatamente passa a operar na linha de cima. E isso é importante. Essa linha ela significa que o mercado está confiante sobre a empresa. Então, qualquer ação dela que faça ela subir de valor, ela sobe bem mais rápido. Mas qualquer ação que faça ela descer de valor, ela desce bem mais rápido. Então tem que ter muito cuidado. Se ela estiver na linha de cima e algum jogador vender um título dela, ela cai imediatamente pela linha vermelha. Então, no caso, ela iria de 36 para 25, caindo para trás. Tranquilo? Então, para mover de cima para baixo, só se a empresa tem títulos disponíveis à venda, seja na empresa ou seja nos títulos livres. E para ela estar embaixo, ela tem que ter títulos disponíveis. Então, se todo mundo compra o título, ela sobe. Se alguém vendeu o título e ela tem algum título disponível, ela desce. Tranquilo. Então, agora vamos para a ação de CEO. O que é a ação de CEO? Se um jogador ele compra, ele tem uma empresa, ele tem o título de CEO dele. Para cada título de CEO, né, ele pode fazer a ação de CEO. Ele faz pela empresa. Então, eu tenho o título de CEO da bolinha azul. Eu vou fazer uma ação pela bolinha azul. As ações que ele pode fazer, ele vai escolher uma delas. É comprar um trem, comprar uma companhia, construir 2 trilhos, construir uma estação, ou vender um título com a empresa. Vamos lá, comprar um trem.
Comprar um trem é uma coisa extremamente importante no jogo, assim como na maioria dos 18x. Porque trens definem fase, e a fase vai definir muita coisa sobre o jogo. Mas falando sobre comprar um trem, quando ele vai comprar um trem, ele compra o trem da fase. Então, nesse caso, seria um trem 2. Quando ele compra o trem, ele paga o valor está aqui embaixo, é 20. Então, ele tiraria 20 do tesouro da empresa. Tudo que você faz na ação de investidor é com o dinheiro do investidor, né? Com o seu patrimônio. Tudo que ele faz na ação de CEO é feito com o dinheiro da empresa, né? Com o tesouro da empresa. Então ele pagaria 20 do tesouro da empresa e ganharia um trem. É importantíssimo que a empresa tenha um trem, porque se chegar na rodada de operação e a empresa não tiver um trem, problemas irão acontecer. Quando o último trem 2 é comprado, a gente entra na fase 2. Quando o último trem 3 é comprado, a gente entra na fase 3. E quando o último trem 5 é comprado, a gente entra na fase 4. E é sempre você compra o trem daquela fase. É possível também comprar trem entre empresas. Isso normalmente vai acontecer entre empresas que têm o mesmo CEO. Sempre a ação é de compra, não é de venda, então teria que ser feito. Se eu quero comprar um trem da empresa Bolinha com a empresa Gota Verde, né? A empresa Gota Verde tem um trem aqui, e eu quero comprar o trem, eu vou estar fazendo essa ação com a empresa Bolinha Azul. Não é uma ação de venda da Gota Verde, é uma ação de compra da Bolinha Azul. E quando você compra o trem de uma empresa, você paga o valor que você quiser. Você pode pagar de pelo menos um, até quanto dinheiro você quiser pagar por aquele trem. É possível ofertar comprar trem de companhia de outros jogadores? Dificilmente acontece, mas é possível, caso os jogadores vejam vantagem estratégica no que estão fazendo. E a negociação é livre. Esta é a ação de compra de trem. O que comprar trem pode desencadear, né? Desencadear mudança de fase, que vai mudar algumas coisas, como por exemplo, quantidade de trilhos por hexágono, e o trem disponível, e eventualmente na fase 3 e 4, se algum trem está entrando em obsolência. Alguns trens entram em obsolências em cada fase. Por exemplo, aqui nós podemos ver uma obsolência acontecendo. Entrando na fase 3, o trem 2 entra em obsolência. E entrando na fase 4, o trem 3 entra em obsolência. Quando muda de fase, é imediato, a obsolência acontece. E os donos das empresas têm que tomar uma decisão imediata naquela hora. Eles têm que decidir se aquele trem vai rodar uma última vez ou se ele vai ser vendido ao ferro velho. Se ele for vendido ao ferro velho, a empresa ganha o dinheiro de ferro velho que está aqui no canto, aquele trem vai embora e tá tudo bem. Se você quiser que ele rode mais uma vez, ele vai funcionar por mais uma rodada de operação. Você flipa ele para marcar que ele vai rodar mais uma vez e ele vai rodar como um trem normal. Certo? Isso é importante por quê? Porque quando você muda de fase, a garagem muda. A garagem no começo, na fase 1 e 2, ela suporta até 4 trens. Então você pode ter 4 trens simultaneamente na mesma empresa. Porém, quando ela muda de fase, ela passa para a fase 3, ela passa só a suportar 3 trens, e na fase 4 só 2 trens. Então se você tiver no limite de trem na fase 1 e 2, que é 4, e passou para a fase 3, você vai ser obrigado, pelo menos um dos seus trens vai ter que ser vendido para o ferro velho. E se você tem dinheiro no seu tesouro para comprar, por exemplo, um trem 5 na fase 3, que custa 100, talvez seja interessante você vender pelo menos algum dos seus outros trens para o ferro velho para poder liberar espaço e comprar. Porque se você não tem espaço na garagem, você não pode comprar trens. E o espaço só vai ser liberado quando esse trem, né, se você escolher que ele rode mais uma vez, quando esse trem sumir na rodada de operação. Ok. Isso é desencadeado, é o que acontece na compra de trem. Também tem a opção comprar uma companhia. Os jogadores no começo eles fazem um draft pelas companhias e as companhias elas têm um valor e elas têm uma renda. O jogador pode decidir vender uma companhia sua ou comprar, no caso, comprar uma companhia que seja sua ou comprar de outro jogador, sendo que o valor pago tem que ser pelo menos 1 e no máximo o dobro. Então, por exemplo, uma empresa poderia comprar a companhia Doca de Santos de 1 a 80. Comprando isso, ela vai para a empresa e ela vai ter o poder que é da companhia. Muitas das companhias têm alguma coisa dada para investidor e alguma coisa dada para quando ela está em posse de uma empresa. E isso muda. Por exemplo, aqui, a companhia Doca de Santos, no mão de um investidor, ele ganha 1 a cada viagem que passe em Santos.
Agora, se ela estiver na mão de uma empresa, ela arrecada mais 5 se ao menos uma de suas viagens passar em Santos. Então muda um tanto, né, como funciona a dinâmica da companhia privada quando ela está na mão de investidor ou quando ela está na mão de uma empresa. Elas também têm algum momento de fechamento, ou se não tiver, ela explica que ela vai ser fechada só caso a empresa entre em falência. Então, no caso, a empresa fará ação de compra, ela vai pagar o valor, que pode ser de 1 ao dobro, e vai receber aquela companhia imediatamente. Como eu disse, ela pode comprar, o CEO da empresa pode comprar dele mesmo, ou pode tentar comprar de outra pessoa. A pessoa ela tem que aceitar a compra e, né, os jogadores eles podem avaliar se faz sentido estratégico para o que eles estão pretendendo para o jogo, fazer a venda de uma de suas companhias para uma outra empresa. Ok, essa foi bem tranquila. Construir 2 trilhos. O que é construir um trilho? Aqui no jogo, no caso, nós não temos tiles, então o jogo é desenhado os trilhos. O que é um trilho, né? Um trilho é uma linha que sai do centro de um hexágono até a lateral de um hexágono. Então isso aqui é um trilho. São Paulo, por exemplo, já começa com 4 trilhos. Quando o jogador faz a construção de um trilho em um hexágono onde não há nenhum trilho, na verdade ele constrói 2. Então, por exemplo, eu quero entrar aqui, né? Estou com uma empresa começando aqui no Grande São Paulo, quero ir para Jundiaí e Campinas. Eu teria que desenhar mas não é o bastante. Eu teria que fazer pelo menos um segundo trilho. Pode ser para cá, pode ser para cá, pode ser para cá. Eu decido onde. O que é importante na hora da construção é que eu chegue naquele local. Eu não posso decidir construir um trilho em São Carlos, porque eu não chego em São Carlos ainda. Eu preciso passar por Jundiaí e Campinas. E também não é só a adjacência que conta. Eu não posso, por exemplo, construir um trilho em Jundiaí e Campinas que eu não chegue. Eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Não é autorizado, eu não estou chegando nesse trilho. Não é válido. Eu preciso chegar naquele trilho e conseguir, né, a partir da minha empresa. E isso é importante porque estações de outros jogadores podem fazer um bloqueio, né? Eu posso ter uma estação aqui, ou de jogadores não, de outras empresas, tá? Mesmo que a empresa for sua, você tiver ser o dono das duas empresas, isso não importa. Ainda vai gerar um bloqueio. Então aqui no caso, eu poderia fazer construção em Campinas? Posso fazer construção em Campinas tranquilamente. Faria aqui o desenho de uma linha. Fiz o desenho de uma linha, tá? Fiz o desenho de outra linha. Poderia fazer em São Carlos? Não, porque eu estou sendo bloqueado por Jundiaí e Campinas, né, pelas empresas que estão em Jundiaí e Campinas. Importante que a noção de bloqueio é se todos, né, os espaços de estação grandes estão ocupados. Se não estiver ocupado, não tem problema. Por exemplo, se eles estiverem empilhados, e vocês vão ver no futuro que é possível empilhar, isso aqui está aberto porque um dos espaços não foi ocupado e está tranquilo. Beleza? Construção de trilhos tem custo? Tem custo. Na construção de trilhos, o espaço de um campo, que é esse espaço verde claro, ou um verdinho só levemente mais escuro aqui nas cidades, ele custa 1. No espaço que tem um rio ou montanha, isso quer dizer que tem um azul ou que tem um verde escuro, custa 5. E no espaço que tem rio e montanha, que é esse espaço que tem as duas cores aqui, ó, como outline, custa 10. Construir um trilho inicial, que nesse daqui, ó, de um hexágono vazio, custa só o valor normal, não custa 2 vezes. A partir daí, vai poder crescer o número de trilhos do espaço. E aí, quando for construir lá, vai construir apenas 1. Então, próxima vez que alguém for construir em Jundiaí e Campinas, vai construir apenas 1. E aí, esse daqui ele vai ter o custo da tabela também, mesmo não sendo 2, que nem na primeira etapa. Existe limite? Existe. E ele depende da fase. Na primeira fase, o limite é 2, então só pode fazer entrada e saída de qualquer hexágono. Na fase 2, o limite é 3, na fase 3, o limite é 4, e na fase 5, o limite é 5 em até 5 hexágonos. Então, se quiser crescer uma cidade, ela vai poder só ir até 5 hexágonos. Também é importante que Grande São Paulo é um pouco diferente. Na fase 1, não tem novos trilhos. Na fase 2, vai poder fazer o 5º trilho. Na fase 3, não tem novos trilhos, e na fase 4 tem o 6º trilho, então ela pode virar basicamente um asterisco aqui com trilhos para todos os lados. E é importante construir trilhos? Sim, porque trilhos definem o quanto uma cidade gera em uma viagem. Isso é extremamente importante, é um conceito muito importante
neste jogo, já que não tem tiles, né, para as cidades evoluírem com os numerinhos que normalmente tem 18x, aqui a gente utiliza a quantidade de trilhos para definir o nível de uma cidade. E já já eu vou explicar quando eu explicar a fase de operação. Beleza? Então agora vamos para a próxima fase. Estou fazendo isso aqui só para adiantar uma segunda parte de explicação. Temos aqui, ó, construção de 2 trilhos, construção de uma estação. Estações são muito importantes. Esse jogo, se você ver, cada empresa tem muitas estações, né? Vão de 6, 5 e 4 estações. Né? Quanto menos estações uma empresa tem, mais barato é construir as estações dela. Então aqui é 2, 5, 5, 15. E essa empresa aqui é 6, ela já começa no 5. É 5, 5, 10, 15, 25, 25. Então é bem caro construir as estações dela, comparado àquela empresa. Mas vamos lá. Qual que é importante construir estações? Estações também vão influenciar em quanto dinheiro uma empresa gera quando ela opera. Estações vão também poder bloquear oponentes. Então se eu coloco aqui, quero construir uma estação aqui em São José dos Campos, eu posso construir uma estação em São José dos Campos, pagando o valor, que seria 5. E a partir de agora eu tenho acesso aqui a essa estação, que ela vai provavelmente ser importante para mim. Se uma cidade estiver bloqueada, vamos imaginar que tem duas estações aqui de outras empresas aqui, por exemplo, da empresa Octógono Preto e da Estrela Vermelha, eu não consigo fazer em Bauru, eu não posso ultrapassar para construir minhas estações, precisaria chegar lá de uma outra maneira. Mas uma coisa importante é o limite. Por cada bolinha existe um limite de estações que é construída, e ela depende da fase. Na fase 1, cada bolinha consegue suportar 1. Pode ter 2 de uma empresa em cada uma delas? Pode, uma empresa pode construir 2 estações aqui, não tem problema. Aqui está um pouquinho grande, né? Mas está tudo certo. Na fase 2, sobe para 2, na fase 3 sobe para 3, na fase 4 sobe para 4 por bolinha aqui de estação grande. A empresa ela pode ter tipo múltiplos, ela pode colocar todas as estações dela numa cidade só? Pode. Isso pode vir a ser muito lucrativo, mas vai ser ruim para qualquer plano de expansão pelo mapa dela. Então o jogador ele vai ter que fazer essa análise se ele quer ganhar esses lucros na cidade ou se ele quer ter uma chance de se expandir pelo mapa, o que ele achar que for mais válido. Tranquilo? TCTSA, que eu expliquei no começo, é porque existem duas empresas, que são as empresas da Tramway de Santo Amaro e a Tramway da Cantareira. Elas são empresas especiais que elas dão acesso a esse espaço. Então, só com elas que você pode acessar aqui. Ela só cabe os duas estações, uma de cada companhia que for dona dela, que automaticamente vai teletransportar uma estação aqui para o espaço da TSA, Tramway de Santa Amaro, Tramway da Cantareira. Bom, estação é isso, pague valor, tem que chegar, e aí constrói a estação nova na cidade que desejar. E a última ação que um CEO pode fazer para uma empresa é comprar ou vender um título com a empresa. Como que ele faz isso? Ele não compra de qualquer empresa, ele só pode comprar e vender títulos da própria empresa. Então, por exemplo, se a empresa tem títulos livres, a empresa ela pode pagar um valor para recuperar aquele título para si. E isso é muito importante, vocês vão entender também na rodada de operação, porque a empresa vai querer ter títulos nela. Quanto que ela paga? Ela paga o valor de mercado imediatamente à direita. Então, se ela está valendo 25, ela tem que pagar 32 para recuperar aquele título. Se ela quiser vender, porque ela precisa gerar dinheiro rapidamente, ela pode vender aquele título que está nela. Neste caso, ela vende para títulos livres, sempre respeitando aquela regra de no máximo 3 títulos livres no mercado. E ela recebe dinheiro igual à esquerda do valor atual de mercado dela. Então, nesse caso, ela receberia 18. Se ela está aqui em cima, né, no momento que ela vende, ela desce. Né? Na verdade, aqui em cima ela não vai estar, né? Verdade. Olha só que gafe minha. Não acontece. Mas basicamente assim, ela pode comprar títulos livres ou vender títulos para os títulos livres. E assim conseguir ter mais dinheiro no momento que ela precisa ou tentar investir em si própria, que vai ser algo muito importante. Lembrando que o jogador ele pode utilizar suas ações executivas, que nem eu havia explicado, quando ele tem uma empresa, ele ganha ação executiva. E quando ele usa ação executiva, ele pode executar qualquer ação extra. Só que a ação tem que ser aqui, ó. Ignora isso aqui, que isso aqui é uma versão antiga, né? Playtests novos modificaram isso.
as ações têm que ser feitas primeiro todas as ações de investidor e depois todas as ações de CEO. Então, se o jogador quer, por exemplo, vender 2 títulos, porque vendendo 2 títulos ele consegue, por exemplo, jogar essa empresa na mão de outra pessoa, ele vai ter que primeiro vender os títulos. Então, aí no caso, ele não vai ter mais empresa nenhuma, ou se ele tinha uma outra empresa, ele não vai poder fazer venda de trem entre ela, para deixar essa empresa eventualmente sem trens. Ele vai ter que primeiro vender os seus títulos e aí depois fazer as ações de CEO. Então, se ele quer fazer uma outra ação de CEO, às vezes, vamos imaginar que ele quer construir muito trilho, ele quer construir 4 trilhos. Neste caso, ele vai ter que utilizar a ação executiva dele, né? Depois, primeiro investidor, depois faz as suas ações de CEO. Se um jogador ele não quer fazer nenhuma ação, nem de investidor e nem de CEO, ou ele não tem como, ele passa. E quando ele passa, acontece aquilo que eu havia dito, o marcador de prioridade vai para o jogador imediatamente à esquerda dele. Todos os jogadores, menos ele que passou, tem uma rodada, um turno extra. Quando o último jogador fizer aqui o último turno dele, a gente passa imediatamente para a rodada de operação. Ok, rodada de operação. A rodada de operação é onde as empresas elas vão rodar os trens delas. Ela vai acontecer, mas para não haver bagunça, sempre dá empresa de maior valor para empresa de menor valor. E quando uma empresa ela entra no espaço que já tem uma outra empresa, vamos imaginar que esse quadrado laranja estava aqui, e essa empresa resolveu entrar no mesmo espaço, ou ela foi aberta com o mesmo valor, ela entra embaixo, tá? E aí, a prioridade é sempre de quem está em cima. Tranquilo. Mas aí, então as empresas vão rodar segundo o valor delas, né? O valor de cima é sempre diferente do valor de baixo, sempre vai ser de maior valor, então aqui seria de 50, se tivesse a empresa aqui embaixo valendo 50, seria 55, depois 50, depois 32. O mapa, diferente do 18x, né, como tudo é feito na fase anterior, aqui na rodada de operação é tudo bem mais rapidinho, bem mais tranquilo. Você basicamente vai rodar os seus trens, seguindo a regra de que um mesmo trem não pode passar 2 vezes no mesmo hexágono, mesmo que haja um looping. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um trem 4 e eu tenha essa configuração de trilhos, eu não posso fazer São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Grande São Paulo, tá? Porque eu vou estar passando 2 vezes em Grande São Paulo, eu vou ter que achar um outro trajeto. E 2 trens não podem usar o mesmo trilho. Lembrando que trilho é aquele conceito de centro para lateral. Então, um trem pode passar aqui São José, Grande São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, fazendo esse trilho. E outro trem pode fazer aqui, ó, Santos, né? São Paulo, Jundiaí e Campinas, porque não está utilizando o mesmo trilho. Eles estão usando trilhos diferentes. Não daria para ele ir também para Sorocaba, aqui fazer Santos, São Paulo, Sorocaba, Jundiaí e Campinas e outro São José dos Campos, Grande São Paulo, Sorocaba, Jundiaí e Campinas, porque estaria utilizando esse mesmo trilho. E aí não pode. Não tem curvas, né? Porque senão o jogo ia ficar muito difícil de sair desenhando. Então tudo é considerado a partir do centro como tipo conectado, tá? É o mesmo sistema que, por exemplo, utiliza o 1817 com seus tiles, em que tudo é conectado a partir do centro. Um adendo aqui que eu estou acrescentando na pós, por isso esse corte, é o seguinte. A regra para bloqueios, né? Eventualmente, uma cidade pode querer passar, né? Quer dizer, um adendo aqui que eu vou ter que colocar, porque eu acabei esquecendo de explicar, é o caso de bloqueios, né? Durante a operação do trem. Então, se uma empresa ela quiser operar um trem que vai chegar aqui numa cidade que tem estações de outras empresas ocupando todos os espaços, né, que é de estações grandes, ela não consegue fazer o trem dela passar, mas ela consegue fazer chegar. Então, se eu tenho um trem 2, um trem 3, por exemplo, posso fazer Santos, Grande São Paulo, Jundiaí e Campinas, eu posso fazer, sim, tranquilamente essa rota. Eu poderia passar e ir para São Carlos? Não poderia. Outro detalhe é sobre as cidades pequenas, né? Elas não contam para o seu limite do seu trem. Então, por exemplo, aqui vai ter esse ícone, né? Que é o estação. Ela é 0. Estação grande é 1. E cidades distantes e portos é 1 também. Então, se eu tenho um trem 2, ele pode passar por 2 estações grandes, né? Por dois pontinhos, basicamente, que ele tem. Poderia fazer Grande São Paulo, Sorocaba, Itapetininga e Tararé. Aqui, passei por 2 grandes, segui para umas pequenininhas, não tem problema. Poderia ir para Santa Maria, Porto Alegre? Não, porque ela conta 1. Então, a minha rota teria que parar em Tararé
porque a partir daqui eu não poderia mais. E meus trens sempre têm que passar por pelo menos uma estação minha, não precisa ser o início ou o fim. Né? Estações, cidades distantes e portos é sempre fim ou início de trilha, tá? Tipo, não dá pra você passar por Santos e se tivesse uma linha aqui, seguir reto até Taubaté. Isso aqui é impossível. E no momento aqui, no final da operação daquela empresa, se eu tenho um trem que ele está em obsolência, terminei de operar, ganhei o dinheiro, o trem some, tá? A empresa, ela vai para, se ela só tinha trens em obsolência, ela vai para 0 trens. Não acontece nada com ela, porque a preocupação é quando ela tem que operar, quando ela vai operar pela primeira vez. Então agora é função do CEO dela conseguir o dinheiro o bastante para conseguir comprar um novo trem para ela não ficar sem trem e acabar caindo de valor nas próximas e obrigando ele a comprar de alguma forma. Se ele não tiver como angariar dinheiro, né? Aí ele vai ter que ser criativo e pensar no que fazer com essa empresa ou com as empresas que ele tem para conseguir gerar um trem para essa empresa sem trens. Ok, você opera todos os seus trens, decide uma rota para todos os seus trens que não quebrem essas regras, e aí vê o quanto os seus trens estão ganhando. Quanto que os trens ganham? Os trens ganham por cidade, por grande, ele vai ganhar quantidade de trilhos que aquela cidade tem. Então São Paulo dá 4, já no início. Sorocaba aqui estaria dando 2, Jundiaí e Campinas estaria dando 4. A quantidade de trilhos que a cidade tem. Tranquilo? Então, por exemplo, um trem fazendo São Paulo, Sorocaba, Jundiaí e Campinas estaria fazendo 4, 2, 4, que dá um total de 10. Nos portos e cidades distantes, que são essas roxinhas, ele vai dar de acordo com a fase. É muito fácil lembrar porque tem um número de ícones. Se tem um ícone só, ele dá o número da fase. 1, 2, 3, 4. Se tem 2 ícones, ele dá o dobro. 2, 4, 6, 8. E aí você soma. Então, na fase 3, Sorocaba, Grande São Paulo, Santos daria 6, mais 4, mais 2, que é 12. Somando todos os trilhos, todos os seus trens, você vai ter um valor que ele vai estar pagando. Essa tabela de dividendos está um pouco desatualizada, né? Eu vou depois fazer uma tabela maior para os próximos playtests. Mas aqui já daria para ver, por exemplo, vai ter uma tabela maior. Mas se, por exemplo, a empresa está gerando 22, somando tudo, vai ter uma quantidade que ela vai pagar por dividendos. Mas além disso, o que mais você soma na sua quantidade de dividendos? Você vai somar a quantidade de estações suas, né, no caso da empresa que ela conseguiu dar dinheiro. Então, se essa empresa ela fez 20 só rodando trem, ela, por conta da estação na Grande São Paulo que ela passou, ela faria 21. Se ela tivesse uma segunda estação na Grande São Paulo, ela faria 22. Se ela tivesse uma estação em Campinas tivesse passado, ela faria 23. Não importa quantas vezes você passa, tá? Você conta uma vez só. Existe mais alguma coisa que pode aumentar o quanto a empresa gera? Sim, os bônus. Os bônus, como eu disse lá no começo, vai ter 2 da fase 2, 1 da fase 3 e 1 da fase 4. Eles vão dar uma certa quantidade. Por exemplo, Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande, mais 4 para arrecadamento de empresa que fizer viagem que passe por Santa Maria, Porto Alegre, Itararé e Itapetininga na fase 2. Então tem que passar por Santa Maria, Porto Alegre, Itararé e Itapetininga na fase 2. Isso vai dar um bônus para a empresa. Esqueci de falar das estações pequenas. As estações pequenas dão apenas 1. Sempre dão 1. Aqui tem a tabela. 1, o quanto vale, segundo a fase. E aqui a quantidade de trilhos. E lembrar de somar a quantidade de estações que foram passadas no valor. E aí vai gerar um dividendo. Então, por exemplo, se ela estava gerando 23, cada título paga 23. E aí a empresa ela vai ter uma decisão a tomar. Quando ela vê o quanto ela gastou. Ela vai ter 3 opções. Ou ela vai distribuir para os acionistas, ou ela vai segurar para a empresa, ou ela vai pagar a metade, né? O que a gente chama de half pay. Se ela decidir distribuir para os acionistas, é só ver na tabela quanto vale aquela quantidade de ação. 23, 2 ações, por exemplo. Se eu tenho 2, eu vou ganhar 46. Se eu tenho 3, que é o máximo, eu vou ganhar 69. Por que tem até 5, né? Porque os títulos que estão na empresa, por exemplo, se a empresa tem 4, porque só o CEO tem o título dela, ela tem 4, ela ganha. Se está em título livre, ela não ganha, ela só ganha pelos títulos que ela tem. Então, nesse caso, ela gerando 23, ela estaria ganhando 92, que é bastante coisa, para ela na hora de dividir.
esses títulos. Ela pode decidir segurar. Se qualquer empresa que decidir segurar, ela sempre vai ganhar igual a 5 títulos. Então, se ela gerou 23, ela resolve segurar, ela ganha 5 títulos. E por que é importante segurar ou distribuir? Porque se você distribui, você anda para a direita e aumenta o valor de cada título. Incluindo você tá na linha de cima. Você anda para a direita aqui, ó, bastantão, ganha bastante dinheiro. Se ela resolve segurar, ela desce para a esquerda. Inclusive, se ela está na linha de cima, ela desce bastantão também, perde bastante dinheiro, porque estava todo mundo confiando que ela era uma ótima empresa e ela não distribuiu, os acionistas ficaram bem bravos, o valor cai bastante. Aqui você está andando num sistema um pouquinho mais seguro de queda e subida, para decidir se você segura ou não. E o Half Pay? Half Pay, você fica no mesmo local. Se você decidir segurar, você só vai fazer o quê? Você vai fazer metade. Se é um número ímpar, que nem aqui, 23, você vai fazer, né, os dois números somados que dão ele, que é 11 e 12. Né? Aqui tá bem direto em cima, né? 11 e 12, você colocar na metade. O que quer dizer essa metade? Quer dizer que a empresa ela sempre vai sair um pouquinho mais atrás. Ela vai ganhar 5 vezes 11, ela vai ganhar 55. E os acionistas vão ganhar 12 por título. Né? Porque a metade de 23 seria 11 mais 12, só que a empresa ela sempre sai por trás, ela sempre vai ganhar menos do que os acionistas, tá certo? Porque os acionistas estão lá investindo na empresa. Se ela decidir dar half pay, ela fica no lugar. Se ela tá na linha de cima, ela sempre vai só ficar no lugar. Mas se ela tá na linha de baixo, ela pode subir. Como que ela pode subir? Se ela, quando dividir, ela estiver pagando pelo menos esse número, que seria 13. Então, no caso, se essa fosse a empresa azul, ela quase chegou. Mas vamos imaginar que ela tinha feito 26 e ela resolveu segurar. Ela teria 13. 13 é um valor bem alto, mesmo pagando, mesmo dividindo para esse valor de empresa. Então, nesse caso, essa empresa subiria mesmo pagando metade. Tá? É um caso bem especial e esse valor muda para cada duplinha de valor de título e não vale para empresas que estão na linha de cima. Elas podem dar half pay? Podem, mas elas não sobem sob nenhuma hipótese. Agora, essas daqui, elas podem subir um espacinho se conseguirem pagar dividindo este valor. Esse valor dividido, ele pode ser só um deles. Por exemplo, se uma empresa dá 39, dá 19 mais 20, né? Que seria aqui dividindo, ela subiria porque ela está pagando 20 para os acionistas. Então, bem válido aí para as pessoas. Então eu falei aqui sobre subir e descer, né, o valor de título. Se uma empresa chega aqui embaixo e ela cai, ela entra em falência. Neste caso, a empresa ela perde tudo que ela tem, né? Todas as ações dela somem do jogo. A empresa ela sai do jogo e ela fica disponível para reabertura. Então, isso não modifica a quantidade, por exemplo, de títulos por jogador, porque essa empresa pode ser reaberta. Mas, né, os jogadores perdendo bastante dinheiro porque pagaram algum valor, né, de oferta inicial por ela e no final ela não valeu nada. Isso pode acontecer, né, falência da empresa. E também, o que pode acontecer é uma empresa chegar no seu valor máximo, que é 200 aqui no Locomotiva. Se a empresa chega em 200, ela vai ativar uma das condições de final do jogo. No momento, a gente está trabalhando aqui o Locomotiva com 4 possíveis finais de jogo, né? Eventualmente isso pode diminuir, mas é para também ter uma certa segurança no playtest que ele não vai durar para sempre. Então temos aqui 200 como uma das possibilidades de final de partida, né? Quando qualquer uma das condições de final de partida, né, principalmente essa que só pode acontecer durante uma rodada de operação, a rodada de operação termina. Se for alguma coisa que pode acontecer na rodada de compra, vai acontecer a próxima rodada de operação e ela termina. Então todas as empresas irão rodar. Bom, isso foi eu explicando o que acontece com uma empresa que tem trem. E se ela não tem trem? Se ela não tem trem é um problema. Se ela começa a rodada de operação, né, ela vai rodar. Ela não tem trem. A primeira coisa que acontece, ela imediatamente perde valor. Então se ela estava aqui no 25, ela vai cair. Ela imediatamente perde, ela não roda. E aí o CEO deve comprar um trem. Primeira coisa que ele pode fazer é utilizar o dinheiro próprio da empresa. Se não era o bastante, a empresa vai ter que vender seus títulos à perda. Então, aqui seria 12. Então ela já estava em 25, desceu para 18, agora está vendendo a 12. Cada título para títulos livres, respeitando o limite de mercado. Não foi o bastante para ela gerar o dinheiro. A partir daí, o investidor dono dela, que tem o cartão de CEO, vai pagar do dinheiro próprio. Se não for bastante, ele vai ter que começar a vender ações, respeitando o limite de títulos livres.
Durante essa fase, ele também não pode passar a empresa para outros jogadores. Então, se qualquer coisa faria ele deixar de ser o acionista majoritário de qualquer uma das empresas que ele possui, ele não pode mais vender títulos. Se vendendo títulos ele ainda não consegue comprar um trem para a empresa da qual ele é o CEO, essa empresa entra em falência automaticamente e o jogador entra em falência também. E o jogo vai terminar naquela rodada de operação. Então, esse é o segundo jeito do jogo terminar. Bom, então, os jogadores estão lá, eles vão fazer aqui podem fazer os bônus, né? Os bônus, alguns deles valem durante o jogo inteiro, tá? Esse daqui, no caso, da fase 2, ele diminui o quanto ele vale na fase 3 e ele some na fase 4. Mas existem bônus que valem aqui, ó, na fase 2, na fase 3 e na 4, mesmo sendo 2. Normalmente eles terminam de valor, então eles diminuem de valor. Então o 2 ele tem isso, o 3, né? Ele vai ter aqui 6, tá dando 6 e vai diminuir na fase 4. E o 4 ele é especial. Primeiro, ele dá ele dá bem mais dinheiro, né? Aqui no caso ele tá dando 10, vai aumentar o arrecadamento bastante. Lembrando que é 10, esse 10 vai ser por título, é bastante dinheiro para este jogo. Mas além disso, ele tem esse ícone aqui. Por quê? Se durante uma rodada de operação, né, na fase 4, alguém faz o bônus da fase 4, o jogo termina ele vai terminar no final dessa rodada de operação. Então ele é o terceiro modo do jogo acabar. E qual que é o quarto modo? O quarto modo é bem simples. Você vai ter um certo número de trens, 7, né, por número de jogadores. Se uma empresa comprar o último trem 7, o último trem 7 ele tem um ícone especial. Aqui, ó. Se o último trem 7 for comprado, final de jogo na próxima rodada de operação. Então essas são as 4 maneiras que um jogo pode terminar, um jogo de locomotiva. Tá certo? Bom, aqui eu expliquei como os jogadores fazem dinheiro. No final da rodada de operação, vai começar a próxima rodada de compra. E aí, quando começa uma rodada de compra, os jogadores ganham as suas rendas. E as rendas elas vão ser compostas por o quê? Pelo quê? Deixa eu puxar aqui. As rendas vão ser compostas pelas empresas, né? As companhias privadas, elas vão ter uma renda. Se ela tiver ainda na mão do investidor, aquele investidor ganha a renda que está escrito aqui. Se tiver na mão da empresa, quem ganha a renda é a empresa, tá certo? Além disso, existe um bônus de influência. O jogador ele vai ver em quantas cidades as empresas que ele é CEO ele está presente. Então aqui no caso, se eu sou dono da bolinha azul, eu estou presente em 2. Vamos imaginar que eu sou dono dessas 2 empresas. E a configuração do mapa é assim. Então, as minhas empresas estão presentes em Bauru, Jundiaí, Campinas e Grande São Paulo. Mesmo que eu tenha 2 aqui, tenha 2 diferentes aqui, é só presença. Então aqui, 1, 2, 3, eu ganho 3 de dinheiro como investidor, não como empresa, tá certo? Essa é uma forma também de recompensar um jogador por ser CEO de uma empresa. É um bônus que ele ganha sendo CEO de empresas e também um bônus por se espalhar. Então assim a gente cria uma interessante aqui dicotomia se o jogador ele quer ficar no mesmo lugar para beneficiar a empresa ou se ele quer se espalhar para beneficiar a si mesmo, tá certo? Então é isso, o jogo ele vai rodar num set de RCs e ROs, né, de rodadas de compra e rodadas de ação. A média que está tendo agora no jogo é em torno de 4 e 5 rodadas de compra e rodadas de operação. O jogo tende a ser bem rápido nesse ponto. E aí quando aconteceu uma das 4, né, um dos 4 determinantes aqui de fim de jogo, acaba na próxima RO e o jogo vai terminar, né? Os jogadores não recebem renda e não recebem influência porque não vai começar uma nova rodada de compra, né? Ok? E aí eles veem quanto dinheiro eles têm. O dinheiro que eles têm para determinar o vencedor é quantidade de dinheiro total e eles vão trocar todos os seus títulos por dinheiro, tá certo? Pelo valor atual de mercado. Fazendo a soma do quanto o portfólio dele vale, o quanto ele tem de patrimônio, isso vai determinar quem é o vencedor. O jogo não tem desempate, é muito difícil acontecer um empate por causa dos números altos, mas se rolar empate, jogadores dividem a vitória. Caso contrário, quem tiver mais dinheiro vence o jogo. Então é isso, é uma explicação longa, né? O Locomotiva não é um jogo simples,
Mas ele tenta simplificar alguns detalhes aí sobre 18x para um formato um pouco mais simples, mas ainda com os mesmos bits de estratégia. Você ainda pode dar um dump, você ainda pode dar um hostile takeover. Uma coisa que eu esqueci de falar, o limite de títulos, tá? Ele muda de acordo com o número de jogadores, então 12 para 3, 8 para 4 e 7 para 5, sendo que o número de empresas não muda. Todas as coisas, elas rolam, nos playtests elas continuam rolando. Ele não é um jogo estéreo, não é um jogo onde as coisas sempre são iguais ou muito simplificado, como é o caso de alguns 18x que são mais simples, né? Ele ainda tem todos os bits que são importantes, só que ele simplifica nas rodadas, né, como elas acontecem, né, a importância delas. Numa economia um pouco mais simplificada também, tipo, em como os dividendos funcionam, o tamanho de mercado e também em formato, né? Porque a ideia desse jogo é ele ser mais barato, ter uma produção mais barata, mais em conta do que 18x tem hoje em dia, pelo não uso de tiles, pelo completamente desnecessário qualquer uso de punchboard no jogo, né? Os tabuleiros eles são, dá para escrever neles, mas isso é uma questão de verização, né, na produção do jogo, é bem simples, o número de títulos é bem mais baixo, ele dá para utilizar tokens ao invés de cartonados. Os tokens eles têm cores e formatos diferentes para ajuda de daltônicos, o que eu acho bem válido, né? Sempre pensando na acessibilidade dos jogadores em relação ao jogo. Tudo dá pra escrever em tudo, então uma coisa que eu tenho, que eu já consigo fazer playtest físico, né? Já consegui fazer playtest físico nele, uma experiência muito boa, é que ajuda bastante a fazer contas, né? A calcular, porque você pode desenhar em literalmente qualquer lugar do mapa, até anotar algum ponto de contenção, alguma regrinha que talvez esteja sendo mais difícil para um jogador passar, ele consegue anotar no próprio tabuleiro, para ser um lembrete. Mas basicamente é isso. Pode ser que eu esqueci alguma coisa? Sim, pode ser que eu esqueci alguma coisa, mas qualquer coisa é só perguntar. Eu vou deixar o meu e-mail de contato na descrição do vídeo. Então, se é possível entrar em contato aí. Este é uma versão, como é só playtest, apesar da arte, eu sei, eu só falo que a arte tá bonitinha, né? É porque eu tenho experiência com isso, mas é só arte mesmo, tá? Isso aqui não é arte final. Isso aqui é só pra ter uma apresentação amigável pra quem resolve fazer o playtest. É, então, quem quiser jogá-lo, ele está disponível no Steam Workshop, sob o nome de Locomotiva. Não é impossível jogá-lo, é bem tranquilo. Creio que com essas regras já vai ser possível. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Beleza? Valeu aí pela atenção. Espero que tenham gostado da explicação do Locomotiva. E qualquer coisa é só falar aí. Muito obrigado.